Vou falar para você um pouquinho mais sobre o curso para casais. Estou aqui na minha clínica, a Dr. Phillips em Orlando. Meu nome é Élica, eu sou uma psicóloga especializada em casais e famílias. E também sou formada no curso da terapia focada nas emoções, que é o curso mais profundo, que tem os melhores resultados para a cura dos problemas relacionais entre casais. Atualmente estamos expandindo para trabalhos individuais também. O TFE, Terapia Focada nas Emoções, tem atualmente validações empíricas. No caso, nós temos 16 estudos comprovados que a terapia funciona. Baseada nessa teoria das emoções, nós aprendemos que o amor tem uma música, uma dança, que nós aprendemos a seguir durante o tempo que nós estamos juntos como casal. Com o curso, você aprenderá de forma experimental. Quer dizer, você vai aprender fazendo como reatar o apego emocional, sem se expor. Eu não vou colocar ninguém para falar o que não quer falar e nem falar dos seus problemas pessoais. Isso vai ser entre você e o seu parceiro ou parceira. Nós não ensinamos a pessoa como ter discussões melhores e mais claras no relacionamento. Como ter DRs melhores, como, né, que no Brasil o pessoal chama de DR, né, discutir a relação, nem como separar os afazeres da casa com melhor dinâmica ou afazeres com as crianças. Não. O que nós criamos é um elo emocional saudável, produzindo momentos íntimos mais satisfatórios com segurança. Quando a segurança é promovida no relacionamento, já não sentimos que o nosso relacionamento está ameaçado. Podemos nos abrir, pedir o que precisamos no amor e oferecer o amor que o nosso parceiro precisa. Você vai aprender como o amor funciona, como que você pode começar a entender o seu ciclo de brigas e como sair dele. Você vai aprender os sinais que nós podemos perceber que o estupim estourou, que nós estamos agora com problema, né? Você vai começar a reconhecer, pois saberemos o que nos leva a esse lugar, desse ciclo infindo de brigas. Criamos intimidade e confiança e espaço para que possamos processar o que estamos sentindo. Nós vamos aprender a entender o amor de vocês dois, entender as suas necessidades emocionais. Você vai aprender qual é o teu ciclo negativo e o que fazer para sair dele. Você vai aprender um apego mais seguro, quer dizer, como que você vai se apegar intimamente, se unir intimamente com seu parceiro de forma mais segura. E também vai aprender a falar as suas necessidades emocionais e pedir. Também, geralmente é bem difícil pedir amor no relacionamento, né? Algumas pessoas têm dificuldade, outras fazem com muita facilidade. Como entramos em pânico no namoro? O que acontece quando entramos em pânico no namoro? As palestras são feitas de 6 conversas que nós temos e que nós vamos ter, que conversa que talvez vocês nunca tiveram no relacionamento de vocês. Desde o começo do relacionamento, nós vamos analisar ele, ver o que aconteceu, para que nós possamos entender o ponto de vista um do outro, mas enquadrando no amor, enquadrando no que é mais importante para vocês dois, que é o amor de vocês dois, né? Esse workshop é transformador. E eu não digo essa palavra de forma aleatória, não, ela realmente é impactante. Todos os casais dos quais eu tratei e os casais dos cursos dos quais eu participei, eles falaram que eram transformadores. Eles aprenderam a ver o relacionamento com outros olhos, o peso dele e a necessidade que eles tinham de um ir atrás do outro, um falar com o outro de forma saudável e mais conectada. Os parceiros param de se ver como inimigos e começam a se ver como aliados. E não somente isso, eles começam a ver seus relacionamentos de forma diferenciada, pois eles veem onde eles estão emperrados, né? Presos.
brigas, as brigas, elas são lugares que a gente fica preso, sempre a gente parece que fica preso nesse mesmo lugar, né? Então, você vai começar a ver onde você está preso no seu ciclo de brigas e você vai se distanciar dele e vai observar, ó, estamos nele de novo, vamos parar, vamos corrigir onde a gente está errando nisso, ok? E parece um sonho. Para algumas pessoas estão vindo e falar, Élica, doida, isso não existe. Existe! Eu prometo que existe, ok? Então, a gente vai conseguir fazer isso no amor de vocês. Todos os casais passam por problemas assim. Esse momento de desconexão, em que um tem que ficar indo atrás do outro para resolver. Vamos lá resolver, e o outro tá fechado, não quer conversa. Então, isso é uma dinâmica bem comum que acontece nos relacionamentos. E a gente vai aprender a ver essa dinâmica ali no curso de forma mais saudável. E também, todos os casais que passam por problemas assim, eles acham que estão sozinhos. Você se sente só nessa situação, mas não. Muitos casais passam pelo mesmo problema, né? E só da gente saber isso já acalma a gente e ajuda a gente a entender que não é só o homem que é de tal jeito ou a mulher que é de tal modo, né? Nós vamos aprender algumas ferramentas diferenciadas que vocês podem usar no relacionamento e saber lidar quando também não, sabe, tá incerto, tá inseguro, tem ameaça. Nós temos o mapa do amor com a terapia focada nas emoções. E essa técnica, ela vai te dar o mapa, igual o mapa do tesouro, e você vai saber exatamente o caminho que está dando, onde você está indo o caminho errado e como você faz para acertar ele, para encontrar o tesouro da conexão emocional. A terapia focada nas emoções está baseada em pesquisas comprovadas, realizadas há mais de 30 anos. Não estamos fazendo isso nas coxas, né? Pode ter certeza. Isso tudo é baseado nas mais atuais pesquisas do amor, para que a gente possa nos encontrar no amor e ter um amor duradouro, permanente. Se inscreva, mesmo que você não pode ir no curso agora, se inscreva na lista de espera, para que eu possa te mandar os e-mails e tudo. Logo eu vou fazer online também. Então, fica na nossa lista de espera que logo nós vamos nos comunicar avisando a data que nós vamos fazer o curso, ok? Muito obrigada por ficar comigo até o final. Nos vemos no curso Abraço e Me Apertado. Tchau, tchau. Olá, eu sou o Thiago. Oi, eu sou a Aline. A terapia focada nas emoções, utilizada pela Élica em nosso relacionamento a dois aqui em casa, foi um verdadeiro divisor de águas para experimentarmos momentos novos que ressignificaram a nossa vida amorosa. A gente recebeu um acompanhamento semanal da Élica, onde a audição foi respeitada para não invadirmos o sentimento um do outro. A terapia focada nas emoções trouxe benefício para o nosso relacionamento e nos orientou a não enxergar mais o outro como inimigo, mas como aliado nessa parceria que é o casamento. Invista em seu casamento. Deixem suas emoções serem curadas. Faça TFE. Oiê, meu nome é Gustavo. Eu sou a Tatiane. A gente veio aqui falar um pouco da Élica, o serviço que a Élica tem feito com os casais, e a gente foi mais um que deu certo, graças a Deus. Ela ajudou bastante a gente no aspecto de reconectar a gente de novo, né? A forma com que ela apresentou e fez a gente trabalhar isso naqueles meses juntos, com muita paciência, que a nossa internet era horrível, a forma que ela fez para fazer tudo aquilo acontecer foi muito de Deus. Ela, com toda a paciência, com todo o amor ao próximo, fez a gente enxergar o que a gente estava falhando antes de tudo, né, os problemas que a gente teve, explicar qual foi o efeito de fato da gente ter passado por aquele problema,
E ela mostrou o problema e mostrou, nos conduziu, né, Deus através da Érica, nos conduziu de como a gente deveria agir, nossas atitudes, tudo para a gente conseguir se reconectar de novo emocionalmente, né, no relacionamento, para a gente poder restabelecer o nosso amor, nossa paixão pelo outro no dia a dia, nosso carinho um pelo outro, que pode ter ficado em segundo plano com o tempo que passou. E ela, com muito amor, com muito trabalho, ajudou a gente a restabelecer isso, e a gente só pode agradecer a Deus pela bênção que ela foi, o jeito que ela trata o próximo e como que ela conduz tudo isso. É maravilhoso na vida dos casais, e espero que muita gente ainda possa ser abençoada com esse trabalho dela. Obrigado, Érica, por tudo que você fez na nossa vida. A gente está aqui hoje firme e forte, trabalhando juntos, reconectados no dia a dia, com muita parceria no dia a dia, nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria também. A gente nunca esteve tão unido, tão conectado como antigamente. A gente agradece muito por todo esse amor que você teve por a gente e que Deus teve por nós também através de você. Sim, a gente é muito grato pela sua vida e por tudo que você fez por nós. Se não fosse o seu trabalho, não sei, o seu direcionamento aí, não sei se hoje a gente estaria bem do jeito que a gente está, e não estaríamos, né? E muito ainda. Então, Érica, a gente gostaria de agradecer muito por todo esse amor que Deus colocou no seu coração pelo próximo. Deus abençoe muito. Obrigada.